A rádio que ouve você. Pode comemorar. Pode comemorar. Eu sou o Gildásio Bezerra Medeiros, já estou aqui desde o ano 1999. Agora em agosto, vamos para 20 anos de casa. Esse processo na época foi, eu diria, não foi pura sorte, foi mérito mesmo, mas foi um processo que aconteceu naturalmente. Naquela época, como mencionei, no ano de 1999, a província franciscana, o santuário, adquiriram a Rádio São Francisco, né? Naquele ínterim entre julho, agosto e setembro daquele ano. Então, como eu já fazia parte do contexto santuário e paróquia, né, foi agregar um valor ao outro, né? Ou seja, fui convidado a compor os quadros da São Francisco. E a maior parte daqueles profissionais que iniciaram a São Francisco no ano de 99, fazendo já 10 anos de carreira, né, a rádio. Foi inaugurada em 29 de julho de 1989. Então, a partir dali a gente começou essa jornada da São Francisco. Porque assim, ela vinha de uma história diferente, ela pertencia à política, ela nasceu no âmbito político, ela trabalhava a política, politicagem, como queira chamar. Mas aí quando assumiu essa nova faceta, né, dos franciscanos, da província, adquiriu uma nova identidade. E essa identidade, ela se encaixou não só com os padrões da cidade, da região, do santuário, mas também com os padrões da população, que já vinha dando movimento de história de fé, de igreja, de base. Então foi muito fácil começar esse trabalho, né? Trabalhando com o povo, com a comunidade, sob os auspícios do carisma de São Francisco. Enumerar estas lembranças é muito difícil, porque tem muitas. Foram muitas lembranças, muitas vivências, experiências maravilhosas, assim como também dolorosas, críticas, queixosas. Mas eu poderia citar algumas que realmente me marcaram bastante, né? A gente teve aqui como Rádio São Francisco, e nessa época a gente estava ainda no aprendizado do que era fazer reportagem, conversar com o público, mostrar a cara da realidade para a sociedade. Mas teve assim, alguns fatos que me chamaram muita atenção. Um deles foi quando houve uma grande enchente que aconteceu na região de Campos Belos. Nessa época foi um clamor porque inundou parcialmente o distrito de Campos Belos e muita gente perdeu suas casas, seus bens. E a Rádio São Francisco, eu não vou dizer que foi a única voz, mas foi uma das vozes mais importantes naquele momento. E a gente estava descobrindo como fazer rádio com a comunidade, e aí nos foi propiciado, a partir desse evento de magnitude muito importante, né, que foi um clamor social, que a gente pôde também vivenciar o engajamento, né, com aquela comunidade, trabalhando todos os aspectos, do social ao político. Mas foi muito interessante aquele evento. Eu era muito jovem na época, talvez tenha sido algo que me impactou de cara, né? Foi algo impressionante. Mas tantas outras coisas aconteceram aqui com o nosso trabalho que também marcaram. Por exemplo, a gente teve num outro período, já envolvendo também a água, a chuva, quando a cidade, no campo, na cidade, houve um problema, né, aquelas enchentes e tudo, muita gente perdeu lavouras, muita gente perdeu casa. E a Rádio São Francisco teve essa perspectiva de iniciar uma campanha, foi uma grande campanha para arrecadar alimento para as pessoas que sofreram com aquele problema das enchentes. Dentro de pouquíssimo tempo, talvez uns 15 dias, conseguimos arrecadar 5 toneladas de alimento. Isso aí sem contar rede, lençol, roupa, foi muita coisa. E foi impressionante, porque os profissionais da emissora se engajaram efetivamente, né, nessa campanha. Fomos para a rua, para os bairros, em cima de carroceria de caminhão. Mas foi impressionante como a comunidade reagiu, né, a essa iniciativa da São Francisco. Talvez uma das marcas mais fortes da AM foi essa presença nos momentos críticos da comunidade. Eu gostaria de citar mais um. E eu acho que você tem a ver com esse momento,
que é quando a Rádio São Francisco abriu as portas para os novos talentos. Nós tivemos em 2 edições especialíssimas de novos talentos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, pessoas com riquezas que somaram-se às que a gente já tinha, e foi impressionante. Nesses 2 momentos dos novos talentos, a gente teve a oportunidade de trabalhar com muitos jovens, eles com a gente daquela ansiedade, ou, né, daquela expectativa, né, de vivenciar a história do rádio, como fazer rádio, reportagem, nos deleitou assim com muitas pérolas, com muitos momentos incrivelmente engraçados e outros também muito tristes, né, porque cada um vivenciava à sua maneira o modo de fazer reportagem. Se começava com um romeiro e conhecia a sua história, chorava com aquele romeiro, ou se indignava com o outro que não teve uma assistência adequada. Foi incrível. Esses momentos me marcaram. E como disse para você, são tantas histórias que não caberia aqui nem num livro. Até dias atrás eu estava conversando com o pessoal daqui mesmo, os nossos colegas, que a minha história se confunde com essa história da Rádio São Francisco, né? Como já disse, é uma vida, são 20 anos que estou aqui, 20 anos vivenciando tantas experiências maravilhosas, e seria para mim muito difícil ou talvez muito presunçoso identificar o Giudásio como isso, como aquilo, dessa maneira ou daquela maneira. O Giudásio é a cara do que é o sistema Paz e Bem de comunicação. Porque assim, eu nasci com esse projeto, tenho orgulho de dizer, nasci com esse projeto. Eu sou remanescente, né, de uma era, né, de uma turma que nasceu com esse projeto aqui. Tem os mais antigões, nós temos o Queiroz, nós temos o José, temos o Toninho Maciel, mas eles estavam vindo de outra realidade e aí acompanharam a nossa chegada, por assim dizer. Agora, vivenciar realmente isso tudo, para mim, tem sido magnífico, muito, muito, muito importante. Aqui a gente aprendeu muito. Isso aqui é uma escola muito importante. Fazer rádio é estar sempre se reciclando, estar sempre aprendendo, estar sempre vislumbrando novas perspectivas. Tem um mundo de possibilidades que nos é facilitado através dessa janela, que é fazer rádio. E assim, desde criança, desde que eu realmente era muito criança, que aí eu tinha esse desejo, esse anseio, essa vontade, e foi abençoado mesmo. Porque eu já brincava de criança, já brincava de microfone, já brincava com rádio, de radiola, tocar, essa coisa toda, já fazia parte do meu sangue, né, da minha autoestima. E aí Deus me propiciou isso de uma maneira tão simples, que para mim foi muito agradável. Então nunca tive dificuldade de fazer rádio, de trabalhar com rádio. Por quê? Porque assim, quando comecei com aqueles erros que a gente comete, que é muito comum dos principiantes, na avidez de fazer um bom trabalho, a gente acaba cometendo alguns deslizes. Mas aí, aprendendo a ouvir, que é uma palavra muito importante, fazer rádio é também ouvir. E eu escutei muitos ouvintes, as pessoas que na rua você encontrava e dizia: olha, aquilo foi legal, mas se fizesse assim, aquilo foi muito bom, mas se talvez não tivesse feito isso, a gente vai se moldando. Não é assim, aleatoriamente, ao gosto, ao bel prazer de qualquer um, mas você ter a sensibilidade de ir aprendendo com seus erros e aprendendo com aquilo que as pessoas vão também te ensinando, porque afinal de contas, ninguém nasce sabendo, né? Muito embora eu já era um entusiasta de rádio, mas eu não tinha nenhuma experiência. E hoje, não vou dizer que estou onde estou, hoje ainda continuo fazendo essa jornada. É importante dizer isso. É uma caminhada que se trilha dia após dia e eu vou continuar fazendo ela com muita alegria. Maturidade, né? 30 anos, né? Já é uma história bem longa para uma emissora que começou no seio de uma comunidade que já vivenciava toda uma perspectiva franciscana, uma atmosfera franciscana. Quando ela foi inaugurada, ela nasceu com aquele slogan, o milagre da comunicação. E era muito bonito, né? Rádio São Francisco, o milagre da comunicação. Arrepiava até. Mas aí foi passando o tempo, ela passou essa história e ingressou numa nova história,
que foi a partir de agosto do ano 1999, né? E foi a Rádio São Francisco, a rádio, a sua missão, a nossa missão é evangelizar, Também teve essa era, vivenciou, deu o que tinha de dar, e hoje estamos nos remodelando, nos remontando, justamente para estar cada vez mais próximo do ouvinte, da ouvinte. E hoje nós somos a rádio que ouve você. Então, passando por estas fases, é como uma metamorfose, né? A criança, ou a planta, ou o animal, todo mundo nasce, cresce, se desenvolve, vive. É claro que um dia, como tudo na vida, vai ter o fim. Mas enquanto a gente ainda estiver caminhando, vamos experimentando, vamos refazendo essa jornada, e ela é muito bonita. São 30 anos. Por aqui já passou muita gente boa. Como foram momentos muito gostosos, momentos muito felizes. Já tivemos aqui quadros de até 20 profissionais. Era gente se batendo pelos corredores, muita gente, aquele corre-corre. Claro, hoje é diferente, mas a gente está se adaptando aos moldes da velocidade, da tecnologia, do mundo e até mesmo dos ouvintes, né? Estão migrando para outras plataformas e a gente está se adaptando a elas. E eu gostaria de terminar, né, e primeiro agradecendo pela oportunidade de estar aqui, mostrando um pouco dessa história para quem está nos acompanhando agora. A Rádio São Francisco, ela é muito importante, ela tem uma história que vai prevalecer, vai ficar registrada nos anais da história, ela se reinventa, né, e ela é um laboratório. Aqueles que vieram, que já foram, deram e deixaram aqui sua energia e a sua colaboração. Nós que estamos aqui, vamos fazer da mesma forma. E os outros que virão, sem dúvida alguma, vão dar prosseguimento a esse trabalho belíssimo. Então, um beijo e muito obrigado a todos aqueles que participam da emissora e que são entusiastas da mesma. Rádio São Francisco de Caminho.